do público também, vai dar uma canseira aí. O nosso terceiro bloco, Zé, nós vamos voltar a falar com a Renata Mendes e a Fernanda Mello, e o pessoal está preparando aí a entrada delas, e vamos avisar aqui Já quando tiver tudo entraram, já certinho. entraram. Ah, acabou. Então deu. Tinham pedido para eu enrolar aqui. Bom que não precisa enrolar mais. E já posso ir direto ao ponto. Olha Elas só. não faltaram ao censo aqui. Não, não, estão aí com a gente. Elas já estiveram aqui com a gente. A Renata Mendes é diretora e cofundadora do Pra Ser Justo, né, que reúne entidades da sociedade civil que apoiam uma reforma tributária no Brasil e essa que está em discussão lá no Congresso Nacional, que tramita lá agora. E a Fernanda Mello tem aquele trabalho difícil de coordenar a comunicação, lidar com os jornalistas e também de fazer mobilização. Então, cada uma numa frente ali de trabalho importante para a gente entender a reforma tributária. A gente vai pedir que elas respondam para a gente uma pergunta que o Zé formulou, que é a seguinte: como os lobistas estão conseguindo piorar a reforma tributária? O que aconteceu? A gente teve uma visão bastante otimista, né, da outra vez e tal. Mas primeiro vamos dar boa noite para as meninas, elas estão aí com a gente. O Renato, acho que seu som está desligado. Fernanda, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Toledo. Bom, feliz de Boa estar aqui de noite, novo. pessoal. Bem-vinda, Fernanda. Boa noite, Renata. Bem-vindas. Prazer estar aqui, gente. Ótimo Muito ter bom. vocês aqui. Na última vez que a gente falou, Renata, pelo Fernanda e seu Renato, sotaque, você é pernambucana, né? Sim, sim, Você vê que pernambucana. Recife perdeu importância relativa para Fortaleza no censo, hein? Vai dar. Eu tenho que ver Caruaru como ficamos, mas a gente sempre vai Ah, você ser é de Caruaru? Opa! as maiores cidades, a o maior Zé já capital te em dá a linha resposta reta. já A já gente aí. sempre faz essa piada em Pernambuco, que a gente é a maior coisa em linha reta, então não importa, a gente sempre vai ser gigante. E eu também sou de Belo Horizonte, estava ouvindo o Kennedy, também achava que era a terceira maior do Brasil, viu, Kennedy? Acho que é um mito Pois belo é, horizontino esse daí. isso aí eu cresci ouvindo isso, mas já há alguns anos já tinha perdido posição para Salvador e Renata, tal. Vamos lá. Caruaru cresceu Ó, bastante, cresceu 20% a população nessa última década aí. 63 mil habitantes a mais, foi a 42ª maior em crescimento em números absolutos. Quer dizer, Caruaru está na vanguarda do crescimento. olha aí. Maravilha, eu não tinha visto ainda esse Já dado. pode Bom aumentar saber. a cota do Fundo de Participação dos Municípios. Já pode dar mais grana lá. Olha só, no Maravilha. último análise que a gente fez com vocês, eu, a Fernanda e a Renata estavam mais otimistas em relação às chances da reforma tributária ser aprovada, e o Toledo mais cético ali e tal. Eu, nas últimas semanas, andei ouvindo muita gente começando a achar que, ó, tá embananando a coisa, vai sair a primeira etapa da reforma, mas mesmo assim pode ter modificação ali que vai dar uma embananada. E a segunda etapa, que é taxar menos o consumo e mais a renda e o patrimônio, essa vai ser uma carnificina e talvez não saiam. Aí, nesse tempo, né, a gente vai conversar com vocês se vocês acham que tem mesmo uma mudança de clima e como que os lobistas estão conseguindo piorar a reforma tributária. Essa é a pergunta. Mas nós vamos começar por uma sugestão até de vocês, falando da alíquota nos serviços, que era um tratamento diferenciado. Né? Explicar por que que isso aconteceu, porque o ideal era ter uma alíquota única. Então, eu queria passar a palavra, e vamos começar com a Renata, pode ser? Pode ser? Vamos lá. Ou Vamos lá. Fernanda vai, eu explico dos lobbies, que eu estou mais aqui também, meio laicar. Tudo Acho que bem, eu talvez posso seja melhor começar por Fernanda aqui. começar. Depois entro na questão dos lobbies e alteração do texto. Então vai, Bom, Fernanda. eu Vamos embora. não vou conseguir não pegar um gancho nessa pergunta geral, Kennedy, só para passar a nossa visão sobre o relatório antes de entrar nesse ponto específico das alíquotas. Então, na última quinta-feira, a gente teve a apresentação do parecer do relator Agnaldo Ribeiro, da PEC 45. Esse, segundo o relator, é um texto preliminar, então ainda existe a expectativa de que ele seja votado, modificado em relação à provável data de votação, que está sendo dita pelo Agnaldo, pelo próprio Arthur Lira, na semana que vem, né, na primeira semana de julho. E, de modo geral, apesar de modificações que tiveram, a nossa avaliação ainda é bastante positiva. Nós acreditamos que o espírito da reforma está mantido e que os principais pontos que, de fato, são essenciais para alinhar o sistema tributário brasileiro ao restante do mundo seguem por ali. Dito isso, foram sim abertas algumas exceções e alguns benefícios entraram nessa reforma,
Todos eles têm alguma importância social e têm um papel, principalmente um papel muito relevante para garantir que esse texto seja aprovado, né? Então aí já entra um pouquinho dos lobbies que a Renata vai me complementar e falar melhor para frente. Mas existe uma alíquota única que vai ser cobrada sobre bens e serviços, e incide também sobre importações, sobre negócios que estão na nova economia. Isso é bastante positivo, gera simplificação, gera redução de desigualdades. Além disso, ficou proibida a criação de novos benefícios e a ampliação de alíquotas reduzidas, além do que já está ali, previsto no texto da Constituição. Isso também é bastante positivo, porque você diminui as chances de que várias exceções continuem sendo criadas ao longo do tempo e aumenta o trabalho de quem quer defender um grupo e um interesse muito específico, né? Então é bastante diferente você ter que aprovar um projeto de lei ou uma mudança na Constituição para conseguir ser beneficiado. E aí, além disso, o texto prevê a alíquota de 50% para alguns setores, e aí esses com o argumento de que são setores de interesse social. Então, educação, saúde, medicamentos, dispositivos médicos, transporte público coletivo, produtos in natura e da agropecuária, extrativista e cesta básica vão ter 50% da alíquota total do CBS e do IBS que vão ser cobrados sobre todos os bens e serviços. E Fernanda, deixa eu te poder, interromper, claro, desculpa, é que eu tenho lido muito esse número, 50%, e eu temo que algumas pessoas entendam que vão cobrar 50% do 50%. valor do bem, né? Então, eu acho que era legal dizer, a alíquota não tem um valor fixado ainda, a alíquota cheia, digamos. não temos a alíquota inteira fixada, é um ótimo ponto, Toledo. Obrigada por me interromper e pedir esse esclarecimento. As estimativas são que ela deve ficar na faixa dos 25%. Essa alíquota vai ser calculada de forma a manter a arrecadação que existe hoje. Então, vai depender um pouco também de quantos regimes, quantas exceções entrarem, né? Quanto mais produtos pagarem menos e itens pagarem menos, o custo sobe para o resto inteiro, né? Então, essa alíquota ainda está Entendi. em definição. Provavelmente Vamos vai ser só dar um exemplo, então. Se um produto tem um preço, um custo, antes dos impostos, de R$ 100, ele pagaria, o preço final dele seria de 100, vamos dizer que a alíquota é 26, só para facilitar a conta e evitar casa decimal. Seria de R$ 126, certo? 26% perfeito. seriam esse imposto sobre o consumo, né? E alguns produtos, você citou saúde e serviços, saúde, educação, cesta básica, Isso. pagariam 113, digamos assim. Exatamente. Foi bastante próxima, a sua estimativa aí. A cálculo é de 25%, então está quase ali. Tá, perfeito. Só para deixar claro, não, porque eu já vi vídeo de bolsonarista dizendo que ia ter Isso. aumento de 50% do imposto para, enfim. Não, é um ótimo ponto. E aí, além dessas exceções, vão poder ter alíquota zero, né? Medicamentos, e o ProUni e o PERF, que é o Programa de Retomada do Setor de Eventos, vão poder ter a alíquota zero para o imposto federal. Então, nossa visão, só reforçando aqui, são exceções compreensíveis, dado a relevância social de alguns desses setores e muito necessárias politicamente, mas, como para ser justo, a gente entende que elas não podem ser ampliadas também. Aí, sobre o risco de distorcer muito a reforma que a gente está discutindo e a simplificação e a redução de desigualdades que a gente quer gerar por meio dessa reforma. Ser ampliada que você fala, incluir novos produtos, novos bens e serviços aí dentro. Exato, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade também, por exemplo, é tirar algumas das isenções que estão em 50%, passar para zero. São alguns mecanismos que podem ser adotados. Bom, agora chegou a vez da Renata falar Renata, dos lobbies que estão piorando a Vamos reforma. lá. Aí eu já pego carona nesse ponto que Fernanda falou. Então, por exemplo, a cesta básica está ali previsto uma redução de 50, né, uma alíquota, a metade da alíquota cheia, né, incidente ali nos itens da cesta básica. A gente sabe que, por exemplo, o agro tem defendido, um dos pontos que eles estão buscando alteração é aumentar essa redução. Então, em vez de ser a metade, ser 80% de redução em relação, 80%
de redução em relação à alíquota cheia. Então, isso seria uma redução ainda maior. Parece positivo, porque, legal, né? São alimentos, todo mundo consome, seria importante a gente ter uma redução nesse tributo, mas aí o que acontece é, quanto menor a tributação dos alimentos, esse benefício se estende para toda a população, para quem precisa de uma alíquota menor e para quem não precisa e pode pagar uma alíquota cheia sobre os alimentos. Então, isso tem um custo, de fazer esse tipo de desoneração, né? Enquanto a gente estende, quanto mais estender esse benefício, mais difícil, por exemplo, é fazer o cashback, que é a devolução, é ter recurso disponível para devolver o tributo para quem mais precisa, né? E para as famílias que hoje a tributação do consumo pesa demais na renda delas, para as famílias mais pobres, chega em quase 30% ali da renda mensal onerada com o consumo, e aí você vai beneficiar quem não está precisando desse benefício e não vai ter recurso para o cashback. Então, essa é uma coisa que a gente é contraintuitivo, dá trabalho explicar isso e, né, e colocar na prática ali para os parlamentares por que que tem um trade-off que, por mais que pareça legal essa defesa do agro, isso na prática vai se reverter num gasto enorme, mas não necessariamente vai beneficiar quem mais precisa. Então, Vamos dar uns exemplos, fazer a mesma. Bora, Desculpa, vou te Isso. interromper também, bora, só para a gente vamos. entender. Então, vamos pegar, escolhe um alimento aí que vai ser isento em metade, vai só pagar metade da alíquota. Arroz, Todos feijão. eles não. Arroz, tá bom. É. Qual que é o problema? E aí você pode explicar melhor do que eu. As pessoas de maior renda consomem muito mais do que as de menor renda, né? Tem um dado que o Marcelo Medeiros, economista, falou aqui para a gente na semana passada: 25% 1% da população consome 25%, é responsável por 25% do consumo. Sim. Então, esse cara vai estar sendo beneficiado 25 vezes mais. Não, 25 vezes estou exagerando, mas mas é 25 vezes mais do que a metade da população que consome, ou um quarto da população que consome 25% também, enfim, do mais pobre, né? Então, essa que é E daí a vantagem do chamado cashback, que é, em vez de todo mundo paga igual, mas aquele que é pobre recebe de volta em espécie, é isso? É isso, é isso. E aí hoje, como a gente tem, e assim, vários países da América Latina estão mantendo as duas coisas. Tem uma redução para a tributação dos alimentos, né? Tem uma alíquota menor ali para o que é básico e fazer essa devolução. Idealmente, a melhor coisa é fazer a devolução somente ter, né, todo mundo pagar o mesmo imposto nesses itens básicos. Mas só para dar um exemplo hoje, Toledo, você trouxe esse ponto em relação à cesta básica, eu estou com esse dado aqui. Então, hoje, dos recursos que são investidos no Brasil para ter ali isenção de PIS e COFINS na cesta básica, 47% desse benefício, a metade, são 18 bilhões que são investidos em cesta básica mais ou menos por ano, né, nessas isenções. 47% ficam com os 28% mais ricos, 30% mais ricos. Então, mais da metade do recurso vai para quem não precisa dessa isenção. Custa caro. Então, assim, é uma escolha que a gente, enfim, a gente entende essa redução e tudo bem fazer essa alíquota de 50% para a cesta, mas quanto mais a gente caminhar nisso, mais a gente vai estar colocando dinheiro no bolso, né? Na prática, dinheiro no bolso das pessoas mais ricas. Então, não, a gente acha que se por esse caminho é E esse é o perigoso. lobby mais forte, né, Renata? É o lobby do agronegócio, né? Do agronegócio, sim, a É o gente lobby sabe, mais né? É forte lá. uma bancada grande que tem muita influência não só nesse tema, como em vários temas, mas a gente sabe que tem negociações finais acontecendo, essa é uma pressão, enfim, também outras questões ali que eles vão tentar pressionar para levar um tratamento E são só para beneficiado. produtos da cesta básica ou é para todos os produtos agrícolas e pecuários? Vai, Fê, posso pegar aqui a lista, mas você pode dizer também. Não, quando a gente olha para a alíquota de 50%, ela está limitada aos produtos da cesta básica, mas aí tem uma pegadinha, digamos assim. Então, o próprio relator, quando Entendi. definiu isso, falou que tem mais de 1.300 itens que são incluídos como cesta básica. A gente até levantou alguns exemplos que chegam a ser um pouco esdrúxulos do que entra. Então, tem, por exemplo, pesticidas agrícolas que a gente pode discutir, né, Hã? se realmente quer dar. Pois é. Vocês compram Como pesticida agrícola na cesta básica de vocês? eu não, né? Pois é, Então, não. como assim cesta básica? Estamos querendo passar a boiada. Vamos lá. É que eles fazem uma referência no texto, eles fazem referência aos itens que estão na Lei 10.000.
vamos lá, 10.925 de 2004. Nessa lei, tem uma série de itens que hoje tem uma desoneração do PIS e da COFINS. E aí, dentro dessa lista, a gente tem pesticidas agrícolas, posso até abrir aqui, defensivos agropecuários, sementes e mudas, corretivo do solo. Então, todas essas coisas entrariam porque elas estão na lista e estão no artigo, né, primeiro que é mencionado na PEC. Então, eles optaram por esse caminho para já deixar um rol que está estabelecido, né, um rol de itens a serem beneficiados, mas isso não está na cesta básica, né? São coisas A que, além de Bayer não estarem, agradece. são coisas ruins, né? E aí tem coisas também, enfim, que aí a gente pode entender se faz sentido ou não. Salmão, tudo isso vai entrar, como entram carnes, peixes, aves, entra salmão, filé mignon, picanha, cordeiro, foie gras, queijos de luxo, enfim, presuntos de Parma. Eu sou vegetariana, nem entendo tudo isso, mas enfim, mil coisas Uma que coisa entram bem nesse básica. pacote para além de defensivos, né? Então, é uma coisa que a gente está pressionando para ver se, desculpa, Kennedy, para entender se a gente consegue fechar um rol mais específico e não estender esses benefícios e entrar essas pegadinhas no meio do caminho de coisas que não precisariam e que a gente não tem interesse, né, como sociedade, que sejam beneficiadas. Então, alimento ok, mas não dá para estender isso para outras coisas, né? Não, Pois porque não é, é a gente alimento, está. ninguém come pesticida, né? Pelo amor de Deus, né? E Quer salmão dizer, na até cesta comemos básica, pô, indiretamente, mas, pô, Infelizmente. foie gras na cesta básica não dá. Mas explica pra gente, essa simplificação, esse imposto que você está falando aí, qual que é o nome dele? Ele é a união de quais impostos? E que outros impostos a gente vai ter nessa fase de simplificação? Vamos lá. É, a novidade é criar um IVA dual, né? A gente teria o imposto que a gente vai chamar de IVA, mas ele tem dois níveis: um nível federal, que unifica o PIS e a COFINS, e o nível, enfim, subnacional, que é o IBS, que unifica ICMS e ISS. Esses dois impostos, a gente chama de dual, mas eles têm que ter uma Porque o legislação ISS é o municipal, o municipal ICMS é o estadual, e os estadual. COFINS os federais. Esses Isso, quatro. perfeito. Tá. É. E aí, o que é que a PEC está prevendo? Né? Que esses dois impostos, apesar de eles estarem separados por níveis, eles vão ser regulamentados da mesma forma. Então, tudo que for definido em um deve estar espelhado no outro, para garantir, né, essa arrecadação e todos os benefícios, todas as isenções, todos os tratamentos diferenciados, eles têm que se espelhar nos dois níveis para eles serem impostos integrados e racionalizados, e terem uma fiscalização que pode ser feita para esses dois níveis. Com Então, cobrança no destino, que era outra no coisa destino, importante. que é um ponto muito importante, que sai, de novo, é outra jabuticaba do Brasil que a gente cobra na origem e não no destino. Os países já deixaram isso para trás há décadas e a gente ainda está cobrando na origem. Isso tem um peso que é o recurso fica onde está a empresa e não onde está o cidadão que está consumindo. Então, na prática, eu estou lá comprando serviço, comprando os produtos, mas meu recurso não necessariamente está ficando na cidade que eu moro, para ter uma educação melhor, para ter uma saúde melhor, para ter uma cidade com mais estrutura. Então, isso vai levar, e os estudos lá do Oraíra e do Gobet e do IPEA mostram que, com o princípio do destino, 98% dos municípios brasileiros vão ter mais recursos para investir e para gastar com seus cidadãos e nas políticas públicas. Então, é uma transformação estrutural mesmo do que a gente tem hoje e do que a gente vai ter em termos de E isso, investimento. isso é ponto pacífico hoje? Você acha que isso passa fácil? Né, o desafio anterior, um dos desafios nos anos anteriores era conseguir é, Convencer. convencer estados e municípios a estarem num IVA único, junto com a União. Com essa separação, eles estão mais contemplados. Voltando ali ao ponto de negociação, ainda tem questões em negociação com os estados e municípios em relação à União. Então, como é que a União vai compensar os benefícios do ICMS que já estavam prometidos? O que é que sai do bolso dos estados? O que é que sai do bolso da União? Como é que vai ser essa repartição de recursos? Isso está em negociação, não é um lobby necessariamente contrário, é um ponto de alinhamento federativo, né, de como vai funcionar nesse novo cenário. Então, isso também é uma coisa que está em aberto desde a apresentação, vale dizer. E para eu finalizar e fechar aquele ponto dos lobbies, a gente, Vamos Fernanda, lá. falou super bem aí o rol de itens que estão contidos na Constituição. A gente sabe que se tivesse nenhuma exceção, fosse uma alíquota única, como os IVAs mais modernos estão seguindo, a gente teria um sistema melhor, mais justo e com 90% da população pagando menos.
não conseguimos fazer isso 100%. Então, as exceções que estão ali, saúde e educação, elas estão alinhadas com o que os países já estão fazendo. Aí tá na Constituição. Quem não tá lá nesse rol quer entrar. Normal. Então, agora a pressão não tô, quero estar, me coloca na Constituição para eu pagar uma alíquota menor para eu ser isento. Só entre Então, nós aqui, não precisa contar para mais ninguém. Quem está fazendo pressão para Quais entrar são? nessa lista aqui? serviços especialmente, né? Aí vários estão saindo, vários setores específicos. Os transportes, por exemplo, saiu essa semana. Tem uma redução da tributação para transporte público, mas tem a previsão na PEC de você conseguir zerar essa tributação. Então, tá uma previsão de redução, mas pode até ser que se consiga zerar o imposto, por exemplo, no transporte público coletivo. Ótimo, é uma coisa que a gente quer estimular, né? E a gente sabe que Avião? esse vai chegar. Não, não. Esse Tá vai bom. chegar no Porque vai transporte que, né? público que Se as pessoas pesticida está na cesta básica, avião pode ser transporte público utilizam. coletivo, né? Bom Não, mas perguntar. que utilizam no dia a dia. Então, isso seria uma coisa interessante que está prevista na PEC. Mas aí tem uma pressão, isso saiu essa semana na imprensa, de outra parte do setor de transportes, para também entrar nesse rol. Então, não ser só o transporte público coletivo, para entrar nessa lista. Isso vai acontecer, todo mundo vai pedir, né? É normal você querer, se tem a possibilidade, os setores vão pressionar para estar lá. Por isso que a gente fala que não dá para entrar outra coisa. Já Daí você chegou. tem que aumentar a alíquota, né? Porque se cada um que entra é um Exato, pontinho a mais de alíquota que você tem que cobrar do resto, né? exato, porque não tem como, essa conta não fecha, não é mágica, né? O dinheiro não vai aparecer de outro lugar, buraco. Então, no fim, essa é uma discussão que está sendo feita no Congresso, mas que impacta a nossa vida, porque tá bom, eu topo pagar menos no alimento, ter uma alíquota menor, né, um pouco maior para ter um alimento mais barato, mas eu tô confortável de talvez transporte de carga entrar nessa lista e eu também pagar uma alíquota maior. Então, por isso que é importante a gente sugeriu falar esse ponto aqui hoje, porque isso impacta a nossa vida enquanto cidadãos, né? Não é uma discussão só dos setores, é o que eu aceito Sim. pagar mais para beneficiar. Não é tudo, né? Como sociedade, não é tudo. Essa conta também não é de graça. Cada benefício, cada pesticida, cada coisa que entra a mais, volta para a gente pagar essa conta. Não, Ô, Renata e se eu Fernanda, vocês continuam otimistas ainda, não? Ou vocês sentiram um grau maior de dificuldade? Eu posso responder, eu só ia complementar a fala da Renata, trazendo um outro aspecto interessante da reforma, que agora o sistema vai ser muito transparente, né? Então, hoje, todas essas equilíbrios de alíquota que ela está falando, então, dei um benefício para cá, vou subir a alíquota do outro lado, ninguém vê, porque a gente não sabe quando paga, porque o imposto foi cobrado sobre um imposto inúmeras vezes, porque ele é calculado de uma forma super complexa, e aí o cidadão tem muito pouco poder de fiscalização para entender para quem o governo está dando esses benefícios e para onde está indo esse dinheiro. Com o imposto sobre bens e serviços, vai ser possível a gente saber exatamente quanto a gente paga. Então, é o que o Toledo disse. Produto de R$ 100, a alíquota de 25 é 125, e é isso. Então, vai ser muito mais viável cobrar do governo para entender. Houve um aumento de alíquota, porque para onde está indo esse financiamento? Ele se justifica por um investimento em políticas públicas? Ou ele está privilegiando algum setor? Se foi uma escolha de fomento econômico, né? E aí elas já vão estar muito mais restritas, porque estão fechadas no que está na Constituição. Ela está trazendo resultados, porque hoje essas alíquotas reduzidas, esses benefícios também não são muito acompanhados do lado do impacto que eles geram. Mas vou me Deixa eu abreviar só aqui. fazer uma observação para ver se eu estou pensando corretamente sobre essa questão da transparência. Então, se entra um lobista novo e fala, não, vamos tirar, cortar aqui pela metade a alíquota do setor de transporte de cargas. Então, em vez de pagar 150, vai pagar 125. Quem vai pagar a diferença dos 25 que ele não vai pagar? Nós, né? Porque Todos a nós. alíquota do que ia ser 25 vai ter que ser 26. E daí todos os outros setores, inclusive os que fizeram lobby antes, vão pagar mais caro. Então, pelo menos os lobistas deviam fazer uma conta entre eles, né? Para falar, olha, você aumenta aí, eu cago. Você corta o seu, eu aumento o meu. E é exatamente isso que já acontece, né, Toledo? A diferença é que hoje a gente não vê. Sim. Isso aí. Mas é esse ponto. E tá otimista, vai, Fernanda, fala, eu encerro aqui Vamos também. ver se elas concordam, né? Entre elas. Não, seguimos otimistas. Acho que ainda tem muitos pontos, reconhecemos, sendo negociados
entre essa semana e a próxima, principalmente no que diz respeito ao acerto de questões federativas ali. Então, o relator disse que o texto que vai ser votado poderia mudar justamente para incorporar algumas demandas dos governadores. A gente acha que algumas dessas questões vão ser resolvidas ali no âmbito do fórum que eles têm para discutir, que é o Dá CONCEFAL. um exemplo de. Só para a gente ver se ser resolvida significa que nós vamos pagar mais caro. Não necessariamente. Tem algumas discussões nesse sentido, mas que não necessariamente vão impactar na carga tributária do consumo. Então, por exemplo, qual que é o tamanho do Fundo de Desenvolvimento Regional que o governo federal vai financiar para os estados como fomento ao desenvolvimento, né? Então, eles não vão ter mais a possibilidade de conceder benefícios regionais para atrair empresas. Isso vai ser feito por meio de um fundo de desenvolvimento regional financiado pelo governo, o que a nossa visão é bastante positiva, porque, de novo, você faz isso de uma forma muito mais transparente, né? Acaba a guerra fiscal, é isso? Acaba aquela guerra Acaba a fiscal guerra entre os fiscal. estados para atrair uma empresa automobilística, isso vai acabar. Isso Boa coisa. acaba, principalmente por causa do princípio do destino que a Renata mencionou ali. Como vai ser cobrado no local de consumo, não faz sentido você diminuir o preço, já que é o consumidor, né? E não onde a empresa vai se instalar, que decide qual que é o tamanho do imposto. Quer dizer, o prefeito Mas vai fazer lobby para instalar um supermercado e não uma fábrica no seu município, para ver se um atacadista, qualquer coisa que atraia consumidores para a sua cidade, né? pode ser também. E aí o bom é que o dinheiro do supermercado vai ficar naquele município e vai se reverter em políticas públicas para aqueles cidadãos, né? E não para outro município e outra cidade. E estimula a atrair população, né? Porque quanto mais população, mais consumidor, maior a arrecadação. Só para dar um dado aqui para a gente Olha aí o casar. censo de novo. Olha aí, Exatamente, a gente vai. Aqui é tudo, né, tudo ao mesmo tempo agora. 2.399 municípios perderam população nos últimos 12 anos. Esses daí vão ter que trabalhar para recuperar a gente para aumentar a sua arrecadação nessa nova reforma. Mas a gente Mas uma idealiza coisa, muito a ideia de aumento de população. Nem sempre uma cidade crescer, ter uma explosão habitacional, isso traz coisas boas para a cidade também. Temos Sim, que é verdade. avaliar as Tem custo políticas também. públicas. Tem Tem custo custo também. também. Mas pelo menos agora vai trazer receita, porque antigamente se trazia gente, mas não necessariamente você ia arrecadar mais com isso, né? é um ponto interessante. Eu acho que vale também, reforçando aqui da Vamos lá. transparência, já a partir dessa transição para o novo modelo, o Senado vai fixar alíquotas que ele chama de referência para a CBS e para o IBS a nível estadual e municipal. Então, vai ter ali todo ano, com base na arrecadação, essa definição do que é a alíquota de referência. Se os estados e municípios, eles vão ter autonomia para mexer nessa alíquota, mas para isso eles vão ter que aprovar uma legislação e falar quanto é esse aumento para a população. Olha onde vamos chegar. A gente vai saber se o prefeito decidir aumentar, por quê, ou a prefeita, porque aumentou, o governador, e como isso vai impactar a nossa compra final, porque a gente também vai saber qual é a alíquota, né? Somando ali no município que a gente mora, a gente vai ter 100% da visão se é o que saiu do Senado ou se o nosso prefeito, prefeita, governador, governadora decidiram aumentar um pouco mais do que o que é sugerido pelo Senado. É um nível que os outros países já têm, que finalmente vamos ter de saber e de poder cobrar de fato, porque vai ser necessário prestar conta sobre isso, né? Você vai saber a cidade vizinha quanto paga, o estado vizinho quanto paga. Então, vai ter essa guerra do bem de você poder dizer, poxa, mas na Paraíba é tanto, em Recife é tanto, e aqui em Caruaru, por que que eu estou pagando dessa forma? Isso vai Isso é ser muito imediatamente, poderoso. ô, Renato, e vai ser imediatamente após a aprovação da reforma ou tem a fase de transição? Quanto tempo isso vai demorar? Na transição, né? A transição demora Kennedy alguns não pagou a anos, conta de luz dele ali, cortaram a lâmpada dele. Vou pegar aqui uma outra. mas durante a É que transição, eu- Kennedy, a CBS entra primeiro, depois vem o IBS, mas já durante essa transição, a fixação de alíquotas e essa alíquota sugerida já vem pelo Senado. CBS é estadual Vai- ou municipal? A CBS é a contribuição a nível federal, que junta PIS e Federal. COFINS. O IBS, que é sobre bens e serviços, também a nível Então, estadual a e parte municipal. federal começaria em quanto tempo depois de Primeiro, aprovada? 2027. 27. 27, Tem tempo 2000, ainda. consigo falar certinho aqui, mas estava com isso aberto da Quer transição. dizer, 2026 começa o período de teste, com 1% de alíquota baixinho, só para testar e calibrar essa cobrança. Em 2027 acaba PIS e COFINS e já começa o imposto
a nível federal, né? A CBS a Quer nível dizer, tudo que a federal. gente está discutindo aqui, todo esse esforço é para o próximo presidente. Quer dizer, Para o esse próximo presidente. presidente não vai ver nenhum efeito dessa reforma Que é tributária, que é ou a a forma que se aprovação chegou para já fazer gera acordo, uma né, Zé? expectativa, já muda. Sim, claro, faz sentido. Que foi a forma para fazer o acordo, porque senão não ia ter acordo. Essa fase de transição é fundamental para todo mundo aceitar os termos da reforma, não é isso? Porque senão pode esquecer. E tem até o próprio tempo de regulamentação, né? Então, depois de aprovada a PEC, você tem que aprovar legislação complementar, legislação ordinária, tem o tempo que é requerido pela Constituição para um novo imposto entrar em vigor, então todos esses são prazos que precisam ser cumpridos. A CBF é mais simples de regulamentar, porque depende só do governo federal, e também tem prazos de vigência mais rápido, mas aí sim, principalmente quando a gente fala do IBS, que é o de municipal e estadual, tem também um acordo com estados e municípios para ele só entrar em vigência completa em 2033. Tudo bem. A transição Zé, completa, temos né? que. Mas assim, Vamos lá. benefícios, só para encerrar, é isso, né? Os benefícios vão ser sentidos já no curto prazo, enfim, benefícios mais macro, né? De ter feito essa transformação, de saber da expectativa de crescimento que vai vir com a reforma, de crescimento da economia. Então, tudo isso altera um pouco esse fluxo, o fluxo de investimentos também. A gente sabe que tem um desafio de algumas empresas virem para o Brasil pelo sistema tributário que a gente tem hoje. Tem várias coisas que já começam a se realocar uma vez aprovada, sabe? Então, tem benefícios de curtíssimo, médio e longo prazo. Mas, sim, o presidente, né, agora isso fica para o próximo mandato, para essa transição começar. Mas tem muito trabalho ainda nessa legislatura para garantir que está tudo de pé para começar em Boa. 2026. A minha sugestão de síntese, Kennedy, eu não sei se elas vão topar, que é um pouco radical, mas para mim Imagina. é o seguinte: lobbies querem colocar pesticida na cesta básica. Para mim é a síntese do que a gente conversou aqui hoje, porque eu ainda não consegui absorver essa informação, entendeu? Mas eu não quero comprometer vocês, meninas. Essa daqui fica sendo a Vamos lá. versão Toledo da É, nossa conversa. a pergunta é como os lobistas estão conseguindo piorar a reforma tributária? Como é que vocês querem chegar a uma síntese aí? É aumentando a alíquota que não deveria, diminuindo, cortando alíquotas que não deveriam ser cortadas, né? Se eu entendi corretamente, né? A famosa desoneração, cada um defendendo o É, seu. Não é? lobbies querem cortar alíquotas, suas alíquotas, corta a minha, mas não corta a do outro, né? Cortar as alíquotas que não deveriam ser cortadas. Acho que é exagerar no corte, né? Se bem que alíquota é Fernanda? palavrão também, hein? É, Ela não vai deixar gostou de muito. ser. A Vai Fernanda não deixar de gostou. ser. Vai deixar de ser, mas ainda é, né? Porque a gente não tem muito essa visão, então a gente nem consegue falar essa palavra no vocabulário, porque ninguém sabe a alíquota de nada. Então é por isso que é tão palavrão. É o que os Não, eu lobbies acho que estão assim, provocando. É o- querem cortar impostos que, né, os lobbies querem cortar impostos que não deveriam ser cortados, né? Acho que é Sim, garante uma essa. diminuição de custo, né, para poucos grupos às custas de todos, assim que a gente tem falado. Essa é boa, hein? Essa é Essa é boa, boa. hein? Muito melhor que a minha. Essa é Vamos muito usar essa. boa, né? Lobbies Isso. querem diminuição de custos à custa de todos. De impostos à custa de todos, né? É, Tá bom. impostos, Acho que esse cabe. Acho que esse cabe. esse cabe? Boa. Olha Se não só, couber, a gente faz uma corte na alíquota lá e tudo bem. olha só, queria agradecer muito a Fernanda, a Renata, novamente. Vocês explicam muito bem, nos ajudam aí a entender melhor um assunto que é bastante árido, viu? Boa noite. Obrigado, Fernanda. Obrigado, E já Renata. fica o convite para voltarem depois da votação para explicar a primeira, segunda, terceira etapa. A gente não falou nada sobre imposto sobre patrimônio, né? Tem muito assunto para tratar aqui. Vai ter programa até 2027 aí, a fase de transição É, a gente garante. exatamente, é isso aí. Vamos virar. Que assim seja, gente. Obrigada pelo convite. Obrigado. Tchau, boa noite. Obrigado. Obrigada, Kennedy Toledo. Boa noite.